O corpo dele caiu, mas o pescoço não quebrou. O povo gritou. Os soldados tremeram. E a morte, pela primeira vez, hesitou. O ano era 1803. Em Sydney, na prisão penal da Nova Gales do Sul, um corpo era arrastado por correntes enferrujadas até o patíbulo. Seu nome era Joseph Samuel. Ladrão, assassino, condenado à forca por um crime brutal, o assassinato de um oficial. Samuel era só mais um nome na lista de execuções públicas. Nada de especial. Até que o impensável aconteceu. Naquele dia, multidões se aglomeraram com olhares famintos. Mulheres escondiam o rosto, crianças seguravam o choro. Mas ninguém ali estava preparado para o espetáculo nauseante que desafiaria a própria lógica da morte. Quando a corda foi amarrada, o carrasco sussurrou a sentença como quem já conhecia o fim. Mas ele não sabia que aquele fim viria com resistência. A primeira queda. O corpo balança. A multidão se inclina. Mas Joseph Samuel ainda está vivo e respirando. Não uma, não duas, mas 3 vezes ele seria jogado ao vazio. 3 vezes a morte escaparia pelos seus dedos, como um espectro frágil, como se algo além do entendimento humano estivesse intervindo. Naquela manhã, não seria apenas um palco de uma execução. Seria o berço de um milagre, ou de um presságio. Horrível. Mas antes de falar sobre a falha na execução, iremos falar mais sobre o Joseph. Samuel não era um santo, mas tampouco nasceu monstro. Criado na miséria das ruas inglesas, cresceu em meio a ladrões, prostitutas e o cheiro constante de carvão molhado. Seu destino parecia selado desde o primeiro choro. Aos 15 anos, já era conhecido pelas mãos leves e olhos rápidos. Roubar era sobrevivência. Sobreviver era pecado. Preso ainda jovem, foi enviado às colônias com outros condenados, empilhados como carga humana em porões úmidos e infestados de vermes. A Austrália não era lar, era castigo. Lá, os homens não viviam, apenas apodreciam lentamente sob o sol implacável e a tirania de soldados britânicos. Mesmo assim, Samuel encontrou uma tênue estabilidade. Trabalhou como servente. Dormia em alojamentos de madeira podre. Sonhava em sumir para sempre da sombra da forca. Mas os ventos do acaso são cruéis. Em 1803, um assalto planejado com outros prisioneiros terminou em sangue. Um oficial judeu, respeitado e rigoroso, foi brutalmente assassinado. Samuel jurava que não tinha matado ninguém. Só queria fugir, só queria liberdade. Mas testemunhos o apontaram como cúmplice. E na justiça dos impérios, bastava estar presente. A sentença foi rápida. Enforcamento em praça pública. Um fim seco. Sem apelação, sem esperança. A rotina da morte naquele tempo era meticulosamente mecânica. Só que naquela manhã, as engrenagens da morte emperrariam. A corda foi testada. Estava nova, resistente. O cadafalso fora montado sob os olhares gelados das autoridades britânicas. Não havia espaço para erro. Mas, quando Joseph Samuel caiu, a corda arrebentou. Não uma, mas 3 vezes. Na primeira tentativa, o laço se soltou do pescoço como se a própria gravidade tivesse falhado. O prisioneiro caiu no chão, com os olhos arregalados, tossindo. O povo recuou. O carrasco, pálido, verificou a estrutura. Nada parecia fora do lugar. Repetiram o processo. Nova corda. Novo ajuste. O corpo novamente suspenso no ar. Mas algo grotesco aconteceu. A corda se desfiou, como se apodrecida por dentro, e Joseph desabou como um saco de carne, gemendo de dor. Ainda vivo, ainda consciente. Na terceira tentativa, o nó foi duplamente reforçado. Testaram o peso com sacos de areia. Tudo parecia pronto. Mas assim que o alçapão abriu, a corda se rompeu novamente, cuspindo o prisioneiro no chão com um estalo surdo e um gemido de agonia. As pessoas começaram a sussurrar. Olhares cruzavam como facas. Alguns choravam, outros rezavam. Havia um cheiro de suor, sangue e medo. A explicação técnica veio depois. O material da corda estava comprometido. Umidade, erros de fabricação ou falha humana. Mas a coincidência era grotesca demais para ser ignorada. 3 cordas diferentes,
3 tentativas, 3 falhas completas. Para a multidão supersticiosa, não era erro. Era sinal. Um aviso divino. Um milagre. Ou talvez, como sussurravam alguns soldados, uma maldição pairava sobre o lugar. O que era para ser um espetáculo de justiça se transformou num pesadelo público. A forca estava agora manchada por algo mais profundo que sangue. Por inquietação. Pela possibilidade de que a própria morte tinha sido desafiada e vencida. Joseph estava de joelhos, o pescoço marcado pelos laços falhos, a respiração curta, os olhos turvos. Não era mais um condenado comum. Era agora o centro de um abismo moral. 3 falhas, 3 sinais, e uma multidão inteira em transe. O carrasco largou as cordas. Suas mãos tremiam. Um oficial gritou, por mais uma tentativa. Mas o juiz, empalidecido, recusou-se a prosseguir. A vontade de Deus foi feita, murmurou, como se algo sagrado tivesse acontecido. Não houve mais cordas. Não houve mais tentativas. A lei naquela época era rígida, mas também temia o divino. E no Código Britânico, uma cláusula rara, quase esquecida, dizia: se um homem sobreviver a 3 tentativas de execução, ele deverá ser perdoado, pois o céu já deu sua sentença. Joseph Samuel foi libertado no mesmo dia, ainda cambaleando, com a pele roxa no pescoço e a alma dilacerada. Mas liberdade não significava paz. Os rumores se espalharam como peste. Alguns diziam que ele havia feito pacto com entidades ocultas. Outros afirmavam que era um santo protegido por anjos. Mas todos, até os mais céticos, sabiam de uma coisa. Algo inexplicável havia acontecido naquela manhã em Sydney, 1803. Ele passou a viver afastado, sozinho, escondido em vilarejos esquecidos pela civilização. Onde quer que fosse, era seguido por olhares. Olhares que não viam um homem, mas um sobrevivente da morte. Dizem que Joseph passou os últimos anos em silêncio, assombrado pelo eco do cadafalso. Ele não morreu naquela manhã, mas uma parte dele ficou pendurada, ali para sempre. A história de Joseph Samuel não é apenas um relato bizarro de um enforcamento que falhou. É uma ferida aberta na lógica, um lembrete cruel de que nem a justiça, nem a ciência, nem a fé têm respostas absolutas. 3 tentativas, 3 falhas. E um silêncio que ecoa até hoje, como uma maldição pendurada nas cordas da história. Foi um milagre, ou uma punição pior que a morte. O homem sobreviveu, sim, mas nunca mais foi livre. Carregava o peso do improvável, a marca do impossível. Onde quer que passasse, não via pessoas. Via julgamento, medo. E algo mais perigoso, esperança. Porque se um condenado pode sobreviver à morte 3 vezes, o que isso diz sobre o destino? O que isso diz sobre os limites da dor? Da culpa ou da compaixão humana? Talvez existam forças que nenhum tribunal pode entender. Talvez existam decisões que não cabem aos homens. E talvez, só talvez, algumas almas estejam destinadas a desafiar o próprio fim. Se essa história te prendeu até aqui, se você sentiu calafrios, repensou a vida, ou se perguntou o que faria no lugar dele, então inscreva-se agora. Aqui, cada história não é apenas contada, ela é sentida, e o próximo caso pode ser ainda mais obscuro.